Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo sobre mosturação e a gente vai falar hoje para vocês sobre a parada proteica. A parada proteica para mim talvez seja das rampas de temperatura a mais importante, porque é a que mais falta informação para o cervejeiro, a que ele menos tem conhecimento. Quer saber um pouquinho mais? Fique antenado nesse vídeo. Sobre a parada proteica, então, o que acontece? A gente tem enzimas no nosso malte chamadas de proteases. E essas proteases fazem o quê? Quebram proteína em aminoácido. Qual que é a função da proteína e qual que é a função do aminoácido na cerveja? Primeiro, se eu tenho proteína na minha cerveja, a proteína de longa cadeia molecular vai dar sabor. Qual que é o sabor que ela dá na cerveja? Vai dar um sabor de miolo de pão, que é aquele sabor mais cremoso, é o sabor que dá uma certa cremosidade, dá um pouco de corpo. Então, proteína de longo peso molecular dá sabor, cremosidade. Proteína de médio peso molecular é a que dá retenção de espuma. A retenção de espuma é um dos fatores que a gente almeja na cerveja, né? Com certeza. A gente quer que toda cerveja tenha uma boa retenção de espuma. Maravilha! A protease, ela quebra todo tipo de proteína. Vai quebrar a proteína de alto peso molecular e vai quebrar a proteína de médio e de baixo peso molecular. Tudo isso em aminoácido. Proteína também dá turbidez, proteína de alto peso molecular dá turbidez. Isso é ruim para cerveja comercial. Pegando sempre aqui as minhas anotações para não esquecer nada, né, de falar para vocês. Não sei se vocês repararam, hoje eu estou com uma camiseta diferente, um visual de fundo diferente, que eu estou em outra praia. Eu estou ainda na ilha de Boracay, nas Filipinas. Tá ventando um pouquinho, o celular tá dando uma balançadinha, como vocês podem ver, mas não vai cair, se Deus quiser. Se cair, a gente recomeça o vídeo, começa tudo de novo, sem problema. Como não tá muito sol, não tô de óculos escuros, né? Tô sem cerveja também, não tô tomando cerveja agora. É 8 e pouco da manhã, acabei de fazer a live sobre cervejas comerciais. E estamos aqui continuando então a série de mosturação. A cerveja comercial não quer proteína de alto peso molecular, porque isso vai dar turbidez na cerveja. A cerveja comercial consegue retirar essa proteína de alto peso molecular com o uso de sílica gel durante o processo de filtração. Algumas cervejarias comerciais fazem a parada proteica para reduzir a turbidez da cerveja comercial. Essa é uma das finalidades da parada proteica, então, reduzir a turbidez da cerveja comercial, tá? Uma das primeiras. Um segundo motivo em que eu faria a parada proteica seria um caso onde que eu tivesse uma quantidade baixa de aminoácidos. Se eu estou falando que as proteases, durante a parada proteica, vão quebrar proteína em aminoácido, proteína dá sabor e dá turbidez, e dá corpo, dá retenção de espuma. Aminoácido para que serve? Aminoácido serve para multiplicação celular. Eu preciso de uma quantidade mínima de aminoácido para que a levedura consiga se multiplicar. Antes da levedura começar a fermentar,
ela começa sim a se reproduzir, E é durante a reprodução celular que ela produz ésteres, álcools superiores, álcools superiores, produz outros fenóis, né, entre outras substâncias de sabor. Eu preciso de uma certa quantidade de aminoácidos. Se eu não tenho essa certa quantidade de aminoácidos, eu preciso fazer a parada proteica para conseguir gerar essa quantidade de aminoácidos que a levedura precisa. Como você assistiu o vídeo anterior da parada de beta-glucano, a comparação vale também para a parada proteica, tá? Antigamente, 30 anos atrás, os maltes que a gente tinha, principalmente no Brasil, eles tinham uma qualidade inferior. Eles eram mal modificados. Maltes mal modificados quer dizer pouca germinação, onde que ele germina pouco, e a germinação faz principalmente duas coisas. Quebra beta-glucano, reduz a quantidade de beta-glucano. Então, se eu tenho pouco beta-glucano, eu não vou entupir a minha clarificação. Então, eu quero entupir menos a minha clarificação, quero que o meu malte tenha pouco beta-glucano. E eu preciso de uma certa quantidade de aminoácido, não é nem de proteína, de aminoácido livre para que quando eu usar esse malte, a minha levedura possa fermentar de uma forma saudável. Os maltes que a gente tem hoje em dia, já todos eles, inclusive os maltes nacionais, argentinos, uruguaios, chilenos, tá? Sem falar dos importados, lógico, né? Mas todos os maltes que a gente usa sul-americanos já tem uma quantidade de beta-glucano baixa que não dá viscosidade, não entope a clarificação, e já tem uma quantidade suficiente de aminoácido para que a levedura possa fermentar de uma maneira saudável, tá? Antigamente, era um motivo para se fazer a parada proteica produzir aminoácidos pela falta dele, né? Na falta de aminoácidos, então ia lá, fazia a parada proteica para que com isso a gente tenha aminoácido para a levedura poder reproduzir bem. Se você falar com qualquer cervejeiro das antigas, de cervejaria de grande porte, de 30 anos atrás, ele vai falar para você o seguinte: toda cerveja faça as rampas de 45, que é para quebrar beta-glucano, e 50-52, que é para quebrar proteína e aminoácido. Porque antigamente os maltes eram mal modificados. Hoje, inclusive os alemães estão arriando o malte a 62 graus, 62, 64 graus, que é para fazer diretamente a beta-amilase, tá? Não precisa mais fazer 45, 52. Você só vai fazer se você precisar. E quando que eu realmente preciso fazer a parada proteica? Um caso, como eu já falei, seria reduzir a turbidez de uma Pilsen. Mas o mais importante, coisa que pouca gente sabe sobre isso, por que que eu faço a parada proteica numa Weiss? Primeira resposta é para reduzir a quantidade de proteínas. Uau! Porque o malte de trigo tem 20% a mais de proteínas, o malte de trigo tem 12% de proteínas, o malte de cevada tem 10%. 20% a mais, eu tenho mais proteínas. Se eu tenho mais proteínas, eu tenho mais corpo. Por que que eu preciso reduzir o corpo de uma Weiss? Aí tem gente que fala o seguinte: não é para reduzir o corpo, é para reduzir a espuma.
Porque a Weiss é extremamente carbonatada. Esse é um dos motivos, não é o principal. Na hora que você vai servir a Weiss no copo, ela tem muito CO2 dissolvido. Se ela tem muito CO2 dissolvido, vai espumar muito na hora que ela chega no copo, né? Então você tem que servir bem na diagonal, bem devagarzinho, uma Weiss alemã. A Weiss brasileira não tem essa carbonatação toda, né? Uma Weiss alemã bem devagarzinho ali, para que não espume tanto, né? Não faça aquela quantidade grande de espuma e você consiga servir uma garrafa de 500 ml num copo específico de Weiss, né? O que acontece se eu faço a parada proteica na hora que eu estou produzindo uma Weiss? Eu quebro proteína em aminoácido. O que eu falei no começo do vídeo? Quando a levedura tem mais aminoácido disponível, ela vai se reproduzir mais. A reprodução celular acarreta numa esterificação maior. Então, na hora que eu faço a parada proteica numa Weiss, eu estou quebrando proteína em aminoácido. Na hora que essa levedura for fermentar, e uma Weiss ela é fermentada em temperaturas mais altas, na hora que eu falo isso as pessoas caem para trás. Uma Weiss alemã ela é fermentada em 28 graus. Por que dessa temperatura? Temperatura alta, que é para a levedura se multiplicar mais e esterificar mais. Então, um fator para a Weiss esterificar mais: temperatura mais alta. Segundo fator para a Weiss esterificar mais: oxigenação, uma boa oxigenação. Terceiro fator para a Weiss esterificar mais: um underpitching, um pitching um pouquinho menor do que o necessário. 20% a menos do que o necessário. Um pequeno underpitching vai fazer com que ela esterifique mais. Você não vai fazer o underpitching correto. Você vai fazer o underpitching um pouquinho menor. Quarto fator para minha Weiss esterificar bastante é eu dar bastante aminoácido para minha levedura se multiplicar mais. Com isso eu faço uma Weiss intensa, com aquele aroma de banana bem intenso. Se eu quero aroma de cravo intenso também, eu vou fazer a parada ácida a 43 graus, que está em outro vídeo, né, no começo dessa série, está em outro vídeo, falando da parada ácida, que a 43 graus gera ácido ferúlico, que aí a levedura gera 4-vinil-guaiacol. Então tá aí, eu faço a parada proteica na minha Weiss, se eu quero esterificar ela mais. Vale para belga? Claro que vale. Para qualquer cerveja que você queira esterificar mais. Não quero esterificar, jamais faça a parada proteica. Não quero fenólico, não faça a parada a 43 graus. Tá? Galera, espero ter elucidado muito isso para vocês. A parada proteica para mim é uma das, de todas as rampas de temperatura, é a que menos é compreendida por todos os cervejeiros. Espero ter ajudado vocês. Por favor, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente. E faça seu comentário, por favor, a gente vai responder todos eles. Muito obrigado!